Olá, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de capacitação em energia eólica e sustentabilidade. Hoje nós vamos fazer a aula de número 6. Se você perdeu alguma aula anterior, vai aqui na minha playlist no YouTube, a playlist de energia eólica, tá bom? E convido você também a acompanhar as minhas postagens no Instagram. Toda semana tem post novo sobre energia eólica. Hoje nós vamos conversar sobre a sustentabilidade no setor eólico. A gente sabe de ver na mídia ou de ler artigos, quando você estuda energia eólica, todo mundo fala, é uma energia limpa, uma energia renovável. Até às vezes as pessoas usam como se fosse uma coisa só, né? Que toda energia limpa ela vai ser renovável. Ou quando você fala energia renovável, automaticamente isso está implícito que é limpa. Quando na verdade não, são dois conceitos diferentes. A gente já falou disso numa aula anterior. E eu vou repetir aqui, né? Você tem um exemplo da biomassa. A biomassa é uma fonte renovável. Quem é biomassa? Pode pegar aí o bagaço da cana, né? Você consegue, né, cortar uma cana de açúcar, né? Fazer o açúcar, fazer o etanol, e aí vai nascer uma outra, né, cana, e aí você vai colher e vai levar para a usina e vai fabricar de novo. E aí, depois que moe a cana, o bagaço você pode reaproveitar. Então, a cana-de-açúcar ela é uma biomassa, então ela é renovável. Mas por que que a gente fala que a energia dela não é uma energia limpa? Porque a partir do momento que você tem o etanol, então o etanol combustível, ele vai ser queimado no motor do carro, então ele vai emitir CO2. Então, é um produto da combustão do etanol, é o gás carbônico, que é poluente. Então, é por isso que nós consideramos a biomassa uma fonte poluidora. Você tem o caso da energia nuclear. Ela é uma energia limpa, porque ela emite pouco CO2 durante seu ciclo produtivo, né? Então, a gente tem que considerar a construção da usina nuclear, né, o beneficiamento do urânio radioativo. Então, toda a cadeia produtiva do urânio é a que emite menos CO2, é menos até do que a eólica e a solar, mas ela não é uma fonte renovável. Você extrai o minério de urânio de uma rocha e né, vai superar o nosso tempo de vida aqui na Terra você ter novamente uma jazida de urânio para explorar. Tá? Então, cuidado porque não são sinônimos. E nós temos muitos benefícios da energia eólica, né? Ela é uma fonte, como nós acabamos de dizer, limpa e renovável. Então, os parques eólicos eles não emitem gás carbônico durante a sua operação. E qual é o problema do gás carbônico? Ele é um gás de efeito estufa. Ele é um dos responsáveis pelo aquecimento global. A mídia internacional coloca muito aquele slogan, né, do 1,5 graus Celsius, né? Então, a temperatura dos oceanos vai aumentar 1,5 graus Celsius, né? Ou mais do que isso. Então, a gente está em busca, né, das emissões zero, do net zero. Então, a nossa meta é zero emissão de CO2. E para isso, o mundo todo precisa desenvolver as fontes renováveis. E é quando a gente fala em energia, não é só energia para acender a luz da sua casa, para você ligar, abrir a geladeira, né, tá funcionando o eletrodoméstico. Não é só a eletricidade. Quando a gente fala de energia para o mundo, é energia para cocção, né, fazer o almoço, cozinhar alimentos, para as refeições, energia para o aquecimento ou para o resfriamento. Então, tem comunidades que dependem de fontes poluidoras e não renováveis para ter o aquecimento, né? São regiões frias. Você precisa de energia pensando nos meios de transporte. Então, o diesel, o próprio etanol da cana. Então, são materiais que estão sendo queimados para fazer girar um motor, né? Para você ter aí um meio de transporte. Aqui no Brasil, a nossa frota, né? A gente usa muito ônibus, usa diesel, né? Diesel derivado do petróleo. Por mais que você tenha um biodiesel, né? Ou seja, o B20, B25, ou seja, 25%, né, do diesel é biodiesel, então veio da soja, veio do óleo de fritura, veio da mamona, então apenas 20, 25%, mas a maior parte desse combustível que está sendo queimado nos motores de ônibus e caminhões do petróleo. E além disso, estão emitindo CO2 pelo escape, né, do veículo. Então não é legal isso. Então, se a gente pudesse ter um carro elétrico, um carro movido a gás hidrogênio, que na sua combustão tem como produto água,
e esse gás hidrogênio está vindo da energia eólica ou da solar, né? Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Vocês podem colocar aí nos comentários. Ah, eu quero essa aula, né? Eu queria uma aula sobre hidrogênio verde, né? Como é que a gente produz esse combustível a partir da água do mar, por exemplo, né? A partir de um processo chamado de eletrólise. Vocês podem pedir para mim, coloca aí nos comentários. E aí, dependendo da quantidade de pessoas interessadas, a gente faz uma videoaula só sobre isso. Eu tenho também no Instagram algumas postagens sobre o hidrogênio verde, tá? Eu vou até repostar novamente, porque eu acho que tem um pessoal que está chegando agora que ainda não ouviu falar. Então, assim, voltando aqui para esse slide, a energia eólica é uma energia limpa, renovável. A partir do momento que chega um parque eólico, né, numa região, você cria emprego na região. Eu já disse também em outra aula, a empresa, quando chega, ela precisa dar uma contrapartida para o município. Então, ela vai construir um conservatório musical, ela constrói uma escola, ela financia um curso de capacitação para que as pessoas da região possam trabalhar nesses parques eólicos. Então, isso é importante, isso traz desenvolvimento econômico para a região. As pessoas que detêm a terra onde vão ser instaladas as turbinas, elas podem alugar esse espaço, né, o arrendamento da terra, e aí tem uma renda média aí de R$ 2.000 por mês por máquina, por turbina eólica que é instalada nesse terreno. Então, tudo isso traz, né, uma qualidade de vida para as pessoas que antes dependiam, né, do cultivo de macaxeira, então trabalhava na agricultura, pequenos proprietários rurais, então, pessoas que não têm água encanada em casa, então chega uma empresa que ajuda as pessoas a construir cisternas, né, captar água da chuva. Agora, são regiões que já têm um desfavorecimento econômico, então é importante, quando chega esse empreendimento, ele traz progresso, ele traz desenvolvimento econômico para a região. Né? Lembrando que os bons ventos do Brasil não estão somente na costa, né, do Oceano Atlântico, ali no nosso litoral brasileiro. Você tem regiões do sertão da Bahia, né, o sertão nordestino, com uma abundância aí de ventos de qualidade. Então, você vai ver ali na divisa de Pernambuco, com o Piauí, você tem, como eu já disse, o sertão baiano, o sertão paraibano, né? Deve ter gente aqui assistindo a minha aula que vai lembrar ou que até está em Santa Luzia, que é uma região que tem sido muito falada, né? Quem conhece Santa Luzia, né? No sertão paraibano. E aí chega um empreendimento, aí chega escola técnica, chegam cursos na área de energias renováveis. Isso é muito bom, né? A gente ter esse desenvolvimento. Eu trabalho, né, numa região que hoje ela é um complexo industrial e as indústrias chegaram na região aqui no litoral sul de Pernambuco e não tinha mão de obra capacitada, então precisou chegar uma escola técnica, né, um instituto federal para oferecer cursos de capacitação e com isso, de uma forma gratuita, capacitar essa mão de obra que vivia o quê? Da cana de açúcar, né, dos engenhos que existem aqui no litoral sul de Pernambuco. Então essa realidade, né, ela começa a acontecer em várias regiões do Brasil em atividades econômicas diferentes. E a eólica, ela tem esse papel, né, também de trazer o desenvolvimento social e econômico para a região, tá? Nós já falamos que a energia eólica é uma energia barata, desde 2017 a energia mais barata nos leilões de contratação. E nesse slide está dizendo aqui, né, a energia eólica ela contribui para que o Brasil cumpra seus objetivos no acordo do clima. O que vem a ser esse acordo do clima? Eu vou falar nessa aula hoje de energia eólica e sustentabilidade, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ver esse slide. Quando a gente fala em uma energia renovável, vamos recordar outras renováveis que nós, né, temos à nossa disposição. Então, a gente tem a hidrelétrica, que vem dos rios, um exemplo clássico é de Itaipu, né? Hoje nós já temos a eólica, ela é a segunda fonte na matriz elétrica brasileira e a quantidade de energia, né, que a eólica oferece para o Brasil já é superior à usina de Itaipu. Então, você vê o tamanho da eólica no Brasil, a representatividade dela, né? Quando a gente fala 12% da matriz elétrica, é bastante, tá? A hidrelétrica, se a gente soma todas, né, as hidrelétricas do Brasil, nós temos aí mais em torno de 55% da nossa matriz. Temos a solar fotovoltaica, e aí hoje no Brasil está sendo muito incentivado, né? Pela questão do custo dessa tecnologia estar mais acessível, a cada pessoa ter, né, o seu painel solar no telhado da sua casa. Então, Minas Gerais é o estado que mais possui, né, a solar fotovoltaica no Brasil.
E aí a gente tem que lembrar que existe a geração distribuída e a geração centralizada. Então, o que é distribuída? É cada um ter o painel solar no telhado da sua casa, você está produzindo eletricidade, né, aí no seu telhado, para o seu consumo, o excedente você vende para a companhia distribuidora, ou como existem pessoas que têm mais de uma casa, eu tenho uma casa de praia, então é como se você jogasse esse excedente que o telhado da sua casa, da cidade está produzindo, você joga lá para a casa da praia, mas não é que essa energia que produziu aqui vai ser transportada lá para sua casa de praia. É um jogo de números, né? Você está jogando esse excedente na rede e aí a concessionária está recebendo essa informação e diz: pronto, esse excedente aqui vai ser o desconto que você vai ter no gasto de eletricidade lá na outra casa que você tem. Um detalhe importante: você tem a geração centralizada, que é você ter um parque solar, uma usina solar gerando eletricidade, isso entrando no sistema integrado nacional, então isso vai entrar no abastecimento do Brasil, então uma eletricidade de grande escala. A fotovoltaica na geração distribuída, ela é mais atrativa, ela tem um custo mais acessível para as pessoas. Tá? Agora, quando você compra a energia da concessionária, né, que no final do mês vem a conta de luz, em alguns períodos do ano, a eólica ela consegue abastecer 20% da demanda do Brasil. Então, se a gente tiver mais parques eólicos, a gente vai conseguir suprir mais ainda e nós não vamos precisar acionar as termoelétricas durante o período da crise hídrica. E com isso a gente não teria bandeira amarela, muito menos bandeira vermelha. Então, precisa de mais investimentos em eólica para a gente ter uma maior participação nessa geração de eletricidade em grande escala, tá? Tem a solar térmica, né, que vocês vê esses boilers, que são esses cilindros nos telhados, você vê muito isso em hotel, né, casas de praia mais modernas, que você tem um sistema de aquecimento da água que está circulando por esse sistema e a energia do sol, ela consegue aquecer essa água e aí à noite você toma um banho quentinho sem precisar de eletricidade, só dessa água que foi aquecida no telhado aí da sua casa. Outras formas de energia renovável que a gente hoje ainda não ouve tanto, mas no Ceará você já tem projetos, em Pernambuco, né? O Instituto Federal de Pernambuco recebeu esse equipamento de uma empresa americana que é a energia maremotriz, que é você ter turbinas instaladas no oceano e que de acordo com o movimento das marés, maré seca, maré, né, alta, maré baixa, maré alta, você tem o giro, né, dessas hélices das turbinas gerando então eletricidade, tá? A partir das ondas ou a partir desse movimento de variação da maré ao longo do dia. A gente sabe, né, que em mais ou menos em 24 horas, né, você tem esses dois ciclos, né, de maré alta e maré baixa. Temos outras fontes de energia renováveis, né, além dessas que eu mostrei no slide anterior, e além da eólica, que já é o nosso objeto de estudo, né, a gente já falei muito da biomassa. Quando a gente fala de biomassa, é qualquer fonte de matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal. E não necessariamente precisa ser um resíduo, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela é uma biomassa. Eu não preciso ter o bagaço da cana, tá? A gente ouve muito falar do reaproveitamento do bagaço, né, da cana, da palha, né, da ponta, todo aquele resto vegetal pós-colheita, né? Mas eu posso pensar também em excrementos animais, né? Urina de porco, então uma criação de porcos. Você vai ter os excrementos dos porcos, aquilo ali é uma matéria orgânica. Você pode fazer a decomposição dessa matéria orgânica por bactérias anaeróbicas, ou seja, na ausência de oxigênio, essas bactérias vão decompondo essa matéria orgânica e o que que elas produzem, né? Com a decomposição dessa matéria? Uma espécie de gases, né? A flatulência dela seria o gás metano, o CH4, é o biometano. Nós chamamos de biogás porque essa decomposição da matéria orgânica que ocorre em silos fechados, como esse que vocês estão vendo na primeira figura, é um processo que também gera água, derivados de enxofre, gera gás carbônico também, porque é um ambiente pobre em oxigênio, né? Mas ainda assim você pode ter aí alguns compostos oxigenados, como o CO2. Então, o biogás é esse produto da decomposição da matéria orgânica pelas bactérias. E aí você precisa purificar esse gás para você, se você quiser ter apenas o CH4, que é o metano. E a gente chama de biometano porque ele foi produzido pelas bactérias, por um processo biológico.
o processo biológico de decomposição dessa matéria orgânica. Quando você fala gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos, majoritariamente metano, né, o CH4. Então você tem o gás natural, né, com metano produzido de uma fonte fóssil e eu posso ter o gás metano produzido pelas bactérias. Então, o que é mais atrativo do ponto de vista da sustentabilidade? O biogás, mesmo porque eu estou reaproveitando um resíduo. Tá? Existe até uma empresa, uma representante de uma empresa internacional, que ela vende sistemas de biogás. Então, você pode ter esse sistema na varanda do seu apartamento, você não precisa morar numa casa, num sítio grande. E aí você, todo o resíduo do almoço, descascou batata, todo esse resíduo orgânico da sua cozinha, você coloca nesse biodigestor, ele vai decompondo e vai produzindo esse biogás. E aí você tem uma boca de fogão que eles também vendem, e esse gás produzido pelo seu biodigestor que está na varanda, né, com a mangueirinha, você conecta na boca do fogão e você cozinha, faz o almoço usando o gás que foi produzido a partir desses restos vegetais aí da sua própria cozinha. Interessante, né? E aí você tem esse mesmo processo podendo acontecer com os resíduos de um banheiro, né? Então, descarga, então ela tem um processo de coleta desse material, aí faz a decomposição, gera biogás. Isso é muito interessante para comunidades afastadas, né, dos centros urbanos. Então, você vai ter uma comunidade indígena, uma comunidade numa região que não tem acesso a esse tipo de energia, né, não tem acesso ao gás de botijão, né, o gás natural, né, porque o botijão é o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo. A maior parte dele é de butano, né, com 4 carbonos. Ó, tem muita química orgânica, né, quando a gente fala de combustível. E aí você tem que estudar essa parte da química porque isso é importante. Então é interessante essa proposta, né, do biogás. Você ter, por exemplo, um canil, né, todo dia esses cachorros estão fazendo, né, xixi e cocô. Você pode então reaproveitar essa matéria orgânica, esse resíduo de origem animal, no caso, né, e colocar num biodigestor e produzir biogás. Então, essas soluções já tem disponíveis comercialmente. Tem várias empresas que já fazem isso. Algumas até eu já entrevistei, já fiz lives com eles no Instagram, porque são viáveis, né, economicamente, tá? A energia geotérmica que vem do calor, né, do magma, e aí você tem poços de água que são aquecidos, então você pode ter o vapor d'água aquecido pelo calor do magma, né? E o interessante da sustentabilidade é que ela tem pelo menos 3 dimensões. Então, quando você fala assim, olha, aquele sabão foi feito com óleo de fritura, por exemplo, pega esse produto. Será que esse sabão, ele é apenas um sabão ecológico? Porque quando a gente fala ecológico, é um sabão verde, né? Um sabão que ele é ambientalmente correto. Por quê? Porque ele foi produzido a partir do óleo de fritura, que é um resíduo que estava todo mundo jogando no ralo da pia, da cozinha, ou dava descarga. Não tinha uma reciclagem desse óleo. A partir do momento que você pega esse óleo, né, faz um processo, que eu até tenho essas receitinhas, né, no YouTube, também videoaulas ensinando a fazer. Tá, você está reaproveitando esse óleo. Então, eu fiz um sabão ecológico. Tá certo isso. Só que, se esse sabão, ele é mais barato do que o sabão vendido no supermercado, ele também tem um viés econômico. Ele é economicamente viável, tá? Ele tem que ser mais barato, né? Para que as pessoas sejam incentivadas a fabricar o próprio sabão ao invés de comprar no mercado. Ou que alguém reutilize esse óleo, que produza o sabão e que venda para ter uma fonte de renda com a venda desse sabão. Então, ele é economicamente viável. E se ele é socialmente justo, ou seja, ele está acessível a qualquer pessoa, independente de classe social, de cor, raça, né, de gênero, de religião, então ele é um sabão que todas as pessoas têm acesso. Então, ele também é socialmente justo. A partir do momento que eu atendo essas 3 dimensões, que é o lado social, o lado econômico e o lado ambiental, que é o ecológico, eu posso dizer que esse sabão é um sabão sustentável. Então, resumindo, tomem cuidado. Um produto X, ele vai ser sustentável, ele é considerado sustentável se ele atende essas 3 dimensões: social, econômica e ambiental. Se não, você não pode dizer que é um processo sustentável, um produto sustentável.
tá certo? Cuidado, porque também tem muita gente que está usando a palavra sustentabilidade, que é uma palavra da moda, mas tem que ter a definição correta. E a energia eólica, ela é uma energia sustentável, porque ela traz benefícios sociais, econômicos e ambientais. Por isso que no início da aula eu peguei aquele slide detalhadamente, né, trabalhei com vocês esses conceitos, tá? Porque ela é realmente uma energia sustentável. E lá em 2015, né, as quase 200 nações do planeta se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio do Acordo de Paris. E o Brasil, inclusive, se comprometeu também a reduzir as suas emissões, colocando nesse acordo, né? É um texto, né, que cada país elaborou, então é uma declaração. E o Brasil declarou, né, nesse acordo que ele ia reduzir desmatamento, diminuir o número de queimadas, né, na nossa, principalmente na floresta amazônica, aumentar a participação das renováveis na matriz elétrica. E muito desses compromissos de 2015, se você olha agora, né, nesses últimos anos, eles não foram cumpridos, e pelo contrário, né, aumentaram o número de queimadas. Então é um processo que, do ritmo que nós estamos, nós não vamos atingir as nossas metas de 2030. E é por isso que os relatórios mundiais, todo ano sai, né, relatório da eólica, e sempre coloca, a gente precisa acelerar a construção dos parques eólicos para garantir mais energia renovável e limpa para a gente atingir essas metas do Acordo de Paris. E aí nós tivemos a COP26, que era para ter sido realizada em 2020, mas por conta da pandemia ela foi realizada em 2021, né? E aí ela foi em Glasgow, né, na Escócia. O Brasil, ele é um país de destaque, né, no cenário global, e é o país da América Latina que mais tem, né, parques eólicos instalados. Por que a gente fala isso? Porque se você olha o nosso potencial, nós só usamos 4% desse total. Então significa que a gente tem ainda muito a avançar. E dentre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU coloca, existe um bem específico, que é o objetivo número 7, que coloca que essas nações do planeta, elas precisam assegurar a sua população o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. É isso que as nações do mundo se comprometem, a melhorar essa qualidade de vida das pessoas com acesso à energia sustentável. Veja que ele usou a palavra sustentável, é por isso que eu falei do tripé da sustentabilidade, tá? Tem autores, inclusive, que trabalham com mais de 3 dimensões. Coloca ainda a dimensão cultural, territorial, mas a gente precisa atender pelo menos aquelas 3 dimensões. Por isso que a gente chama de tripé da sustentabilidade, tá? Já sugeri para vocês em outras aulas, né, que vocês assistam o filme Menino que Descobriu o Vento, é um filme fantástico, maravilhoso. E lembrar que a sustentabilidade é algo difícil de se conseguir, né, em termos mundiais. Você acompanha na mídia, né? Ah, em tal país está tendo uma enchente, em um outro país está tendo uma seca, ou no próprio, né, nosso país, o Brasil, que é um país de grande extensão territorial. Você tem regiões que, enquanto um lugar está se acabando em água, no outro lugar está tendo seca. Então, esses eventos extremos que nós chamamos, né? Eventos climáticos extremos, acabam refletindo a ação do homem ao longo das últimas décadas. Então, a queima de combustível fóssil, né, poluição dos automóveis, das indústrias, né, dos centros urbanos, o desmatamento, as queimadas. E aí você tem vários problemas ambientais e o principal deles, né, seria o efeito estufa, né, que causando então esse aquecimento do planeta. E é um trabalho de formiguinha? É, mas cada um faz a sua parte para a gente ter o resultado global. Então, é uma frase famosa, né, de um sociólogo: pensar globalmente, mas você age localmente, cada um fazendo a sua parte. Infelizmente, quem mais contribui para a reciclagem são as pessoas que dependem da sucata, né, como fonte de renda extra, ou às vezes é a sua única renda. Então, um catador, né, de metal, catador de plástico, que até um tempo atrás não, o plástico
não tinham valor de mercado, mas hoje, como está faltando matéria-prima, né, na indústria de plásticos, principalmente com a pandemia, né, tem muitos insumos que vinham da China. A China, no lockdown, né, naquela sua primeira onda de Covid, então começou a faltar insumo para a indústria de plásticos. E aí a sucata de plástico, né, começou a ser valorizada. Mas ainda hoje, quando você anda pela rua, um bairro que tem muita poluição nas ruas, você vai ver embalagem de biscoito recheado, copo descartável, sacos plásticos, mas você não vê uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja. Por quê? Porque o metal ele tem um valor, né, de mercado na reciclagem maior, tá? Mas a gente precisa fazer o nosso papel dos 5 R's: reduzir o consumo, reutilizar os produtos, fazer reciclagem. Reutilizar e reciclar são diferentes. Eu até tenho uma videoaula aqui no YouTube que eu falo disso, tá? Recusar, tá? Educadamente, olha, eu fui na farmácia comprar uma cartela de remédio para dor de cabeça, por que é que eu vou aceitar aquela sacolinha plástica que vai demorar 20, 30, 50 anos para se decompor? Coloca na sua bolsa, coloca no bolso da camisa, tá? Educadamente agradece a atendente, recusa essa sacolinha plástica, use o canudinho de inox, recusa, né, o canudinho plástico, né, diminua essa quantidade, repense esses seus padrões de consumo. Você precisa todo mês comprar uma camiseta nova, você já não tem um monte no guarda-roupa, né? A quantidade de tinta que é usada no tecido, a quantidade de diesel que foi queimado no navio que transportou essa camisa lá do leste asiático para cá, que você comprou. Então, nós vivemos numa sociedade consumista, a gente compra mais do que o que a gente precisa. Então, a pergunta que tem que estar na sua mente toda vez que você vai tirar do bolso um dinheiro para comprar alguma coisa é: primeiro, eu estou precisando disso? Tá? Então, é trabalhar essa sustentabilidade. Isso é importante para a saúde do nosso planeta. Tá? Claro, a partir do momento que você compra um produto, você está gerando economia, né? Tem todo esse benefício econômico, mas nós estamos fazendo uma análise do ponto de vista da poluição ambiental, tá? E essa imagem ela é impactante, né? E aí, quando você foca agora na eólica, né, do aspecto ambiental, nós temos um grande problema, é quando as pás das turbinas eólicas, elas chegam ao final da sua vida útil, né, 20 anos, né, de vida, uma turbina eólica, mas aí a torre, ela é de aço, você consegue reciclar o aço, ela é de concreto, você consegue reciclar o concreto. Os componentes elétricos, né, mecânicos da turbina, você consegue reciclar, mas o nosso grande problema é reciclar as pás, porque elas são feitas de material compósito, que nós já trabalhamos esse assunto numa videoaula anterior. E aí, o que se costuma fazer? Aqui é uma foto, né, de o que eu chamo de cemitério de turbinas eólicas. Essa foi uma das minhas postagens que eu mais tive seguidores depois que eu postei, porque essa foto impacta bastante. São centenas, né, de pás sendo enterradas aí pelo trator. Hoje a Europa já tem legislação proibindo isso daí, não pode enterrar. A empresa tem que fazer um processo de reciclagem dessas pás. E esse é o problema, porque ela é de fibra, de vidro, carbono e resina termorrígida. Lembra do epóxi e do poliéster? Você não consegue amolecer essa resina, derreter, igual você faz com uma garrafinha de refrigerante, que é uma garrafinha PET. Então, qual é o problema? A gente tem que desenvolver uma resina que possa ser reprocessada, ou a gente precisa baratear um processo chamado de pirólise, que é a queima desse composto para a produção de energia e combustível a partir dele, tá? É um processo ainda muito caro, mas a Europa já tem suas usinas de pirólise para poder reciclar o material compósito de pás de turbinas eólicas, até mesmo da indústria aeroespacial, tem muito compósito também para reciclar. E aí, quando essas turbinas já têm, né, já chegam ao final da sua vida útil, o que é que acontece com elas? Existem algumas propostas, né, arquitetônicas. Então, você fazer um bicicletário, né, com a pá da turbina. Você pode fazer uma cadeira, né, alguns objetos, né, arquitetônicos. Aí foi em Sorocaba, né, ficou um painel onde foi feita uma grafitagem para dar uma vida aí a uma praça. Você pode fazer reforço estrutural em pontes, passarelas, pode construir um playground como esse na Holanda, que ficou muito bonito, né, por sinal. Pode fazer bancos, criar uma praça pública, né, com bancos feitos de pás de turbinas eólicas. Mas
Haja parque, né? É o que eu digo, haja praça para a gente colocar tantas pás, porque são muitas pás. E cada aerogerador vão ser 3 pás que vão ficar em desuso. O Brasil começou a crescer, né, na energia eólica no começo dos anos 2000. Nós já estamos em 2022, então a gente já tem parque eólico que está chegando ao final da sua vida útil. O que é que a gente vai fazer com essas pás? O que é que a gente vai fazer com essas turbinas? Então, essas são algumas ideias, mas nós não temos como pegar todas as pás e transformar em praças públicas, em playgrounds. A gente precisa de uma solução, né, mais atrativa do ponto de vista ambiental. E a China, por exemplo, ela já tem patentes, né, de pás que são feitas com fibra de bambu, não na sua totalidade. A gente ainda depende muito do vidro e do carbono pela questão da resistência mecânica, mas a gente pode incorporar fibras naturais para ter uma pá que leve menos fibras sintéticas, tá? E podemos pensar em usar resinas termoplásticas, como a de poliuretano, que nós já temos casos nos Estados Unidos, estudos, né, nos Estados Unidos, turbinas já desenvolvidas lá nos Estados Unidos com resina termoplástica. São pás que têm menos de 40 metros de comprimento, isso é um fato. É difícil você fabricar uma pá de 70, 80 metros feita com resina poliuretano, porque a epóxi e a poliéster elas têm uma resistência mecânica maior. É para isso que existem, né, os pesquisadores envolvidos com desenvolvimento de produto, patentes, laboratórios, né, de pesquisa e desenvolvimento. São pessoas que estão estudando e trabalhando para desenvolver soluções para esse problema da reciclagem das pás eólicas, tá? No Brasil, a gente pode pensar, né, sisal, coco, né, juta, são fibras que apresentam boa resistência mecânica, mas não a ponto, mais uma vez eu repito, de ser usada em toda a pá, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. A gente, numa próxima videoaula, vai continuar conversando sobre esse assunto que é fantástico, né? Energia eólica, além de ser a energia que nos conecta, como você já sabe, é a energia que tem sido muito falada na mídia e não é à toa, né? Se nos últimos 10 anos nós observamos e vivenciamos um crescimento da fonte eólica no Brasil, já é fato que para os próximos 10 anos esse crescimento continuará a acontecer e nós vamos precisar de pessoas trabalhando nessa área. Então, nada mais interessante do que você estar aqui assistindo essa aula, se capacitando de uma forma gratuita para esse mercado de trabalho, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Siga-me no Instagram, coloca nos comentários o que você achou dessa aula, sugestões, coloque suas dúvidas e estaremos aqui de novo juntos numa próxima videoaula, tá bom? Até mais!